Oi pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo certo? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a parte mais teórica da música, tá? A gente vai compreender um pouquinho sobre as notas musicais, né? Quais são essas notas musicais, quais são esses intervalos, né, entre as notas que conhecemos, outras que a gente não conhece ainda, né? A gente vai falar também um pouquinho sobre conceitos de oitavas, a gente vai falar também sobre tom, semitom, e vamos compreender um pouquinho isso em instrumentos de tecla. Aqui hoje eu trouxe o teclado, mas também é utilizado no teclado, né, do acordeon. Eu também vou mostrar para vocês no violão, que é um instrumento de corda, mas que se aplica a qualquer outro instrumento de corda, como um ukulele, um violino, violoncelo, cavaquinho, no baixo, na guitarra, né? Esse é o mesmo conceito, o mesmo princípio que é utilizado para todos os instrumentos. E também a gente vai conhecer na voz como é que fica essa sonoridade, tá bom? Então a gente vai começar falando sobre as notas musicais. Aqui no mundo ocidental, as músicas que a gente comumente ouve, nós trabalhamos com um sistema de escalas, onde nós temos 12 notas musicais. Vocês vão ouvir músicas orientais em que as escalas têm mais notas, eles consideram mais sons. Mas o que a gente precisa entender dentro desse nosso sistema musical é que cada nota musical, ela representa um som específico, certo? Então, a gente vai entender e conhecer quais são. E vamos reconhecer essa sonoridade, certo? Então, vamos lá. Vamos começar pela nota Dó. Dó sustenido. Depois eu tenho Ré. Ré sustenido. Mi. Fá. Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido e Si. Então vamos contar quantas notas são. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. São 12 notas musicais. Então, quando a gente fala quais são as 7 notas musicais, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Essas notas não são todas as notas musicais que nós temos. Elas, quando a gente fala Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, é a escala de Dó maior. São algumas notas, né, que combinam o som entre si e formam a chamada escala de Dó. São notas que têm os sons que se harmonizam, tá? Para a gente entender de uma forma mais prática. O nosso sistema, ele tem 12 notas. E aí vocês vão me perguntar, tá, mas por que a gente tem tantas teclas então aqui, né, no piano? Ou, depois a gente vai falar sobre isso também, no violão, por que tantas, né, casinhas, tantas cordas? Porque a gente começa a repetir. Então, as notas, elas vão se repetindo, só que com sonoridades daqui, de onde eu iniciei, para o lado de cá, mais agudas, né? Que a gente chama subindo. Quanto mais a gente vai para o som agudo, a gente considera um som mais alto, tá? Então, a gente repete as notas, né? Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si, começa Dó, Dó sustenido, Ré, começa a repetir, certo? Isso a gente chama de ciclo de oitavas. A gente tem uma oitava no primeiro andar e é como se fosse uma espiral. Essa espiral sobe e começa o andar da segunda oitava, da terceira oitava. Por que oitava? Porque a gente conta daí por tons, né? A gente teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O oitavo intervalo, que aí seria a distância dos tons dentro de uma escala maior, né? Que a gente considera a oitava nota, então seria a mesma nota que a primeira.
Ou seja, então se eu tenho um dó aqui e eu pular essa é a minha primeira nota, né? Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima nota, cheguei na oitava nota. A oitava nota também é um dó, ela se repete, tá? Então a gente imagina como se fosse um ciclo que vai se repetindo e o som vai ficando cada vez mais alto. E quando a gente fala de música, alto significa agudo, som fininho. Baixo significa grave, o som grosso, tá? Quando a gente quer falar de um som mais forte ou mais fraco, a gente fala, deixa o volume da música mais alto, né? Normalmente, quando a gente fala dessa intensidade do som, a gente se refere a forte ou fraco na música, tá? Se alguém te pedir para tocar mais alto, vai ser tocar mais agudo, tá? Então, para tocar ou cantar mais alto é mais agudo. Se quiser que a pessoa toque com mais intensidade, então, ou tocar ou cantar, né? Tocar ou cantar com um som mais forte, tá? Ou som mais baixo. E aí, som mais forte ou mais baixo, a gente pode chamar de pianissimo, piano, que vem, né, do italiano. Muitas coisas que a gente tem teoricamente falando da música vem do idioma italiano. Então, a gente vai ouvir falar muito em pianissimo, que é muito fraquinho, piano, que é mais ou menos, né, fraquinho, mezzo, né, que é uma intensidade média, forte ou fortíssimo, né, que é para tocar ou cantar muito forte. E essas nuances, né, na música de tocar mais fraco, mais forte, é o que dá uma sensação, né, uma emoção, é o que emociona a gente, porque a gente vai estar interpretando, tá? Então, fugindo um pouquinho, né, do que a gente estava falando sobre as notas. Então, a gente começa a entender o conceito de oitava. Para quem canta, é muito importante que a gente tenha esse ouvido bem apurado para cantar em diferentes oitavas, porque muitas vezes tu vai estar ouvindo essa nota aqui, só que ela vai ficar muito alta, né, muito aguda para a gente cantar. É super alta, né? Não vou cantar uma música toda nessa altura. E aí eu posso, com o meu ouvido, buscar uma nota um pouquinho mais baixa, um pouquinho mais grave. Né? Ao invés de cantar eu vou cantar Então é um trabalho que a gente pode fazer de percepção e desenvolvimento do nosso ouvido, para ir desenvolvendo o ouvido para que a gente possa trabalhar, na verdade, né, essa percepção de que é o mesmo som, só que ele está numa oitava acima ou ele está numa oitava abaixo. Como é que isso funciona no instrumento de corda, no violão, por exemplo? Então, no violão, aqui a gente tem uma mesma divisão, como se eu considerasse todas as teclas de um piano, tá? Considerando as brancas e as pretas. Porque o intervalo, quando a gente fala em intervalo, a gente quer dizer a distância, tá? Então, o intervalo, a distância entre uma nota e outra, aqui no piano, é de meio tom, tá? Então, de um dó para um dó sustenido, o intervalo é de meio tom ou semitom, um semitom, tá? Nos instrumentos de corda, cada casa tem esse intervalo de um semitom. Então, se eu estou aqui com o meu dedo na primeira casa e eu venho para a segunda casa, eu mudei um semitom, né? Eu tenho um intervalo ou uma distância de um semitom ou meio tom. Então, a cada casinha que eu ando aqui, eu tenho meio tom. Certo? Por exemplo, aqui no violão, a sexta corda é um Mi, né? Na afinação de Mi. Quando eu toco na primeira corda, na primeira casa aqui, eu tenho um Fá, porque eu tenho meio tom a mais. Meio tom a mais depois do Fá, Fá sustenido. Meio tom a mais, Sol, mais meio tom, Sol sustenido. Lá sustenido, Si, depois do Si vem o Dó, tá?
Então, a gente não tem o si sustenido e a gente também não tem o mi sustenido. Até existe, mas quando a gente for montar escalas, quando a gente for fazer uma formação de escalas. Só que aí a gente vai ver que tem o nome, por exemplo, de si sustenido, só que o si sustenido vai ser um dó, né? Porque se eu estou no si, por exemplo, né? Tô aqui no si e eu venho meio tom pra frente, que eu quero um si sustenido. Sim, é um si sustenido, mas ele na verdade é um dó. Mas isso é só pra confundir a cabeça da gente agora, não é o momento, tá? Então, a gente começa a entender que temos meio tom. Quando a gente quer pular um tom inteiro, eu vou pegar metade da minha laranja mais metade da minha laranja, né? Meia laranja mais meia laranja forma uma laranjinha inteira. Então, eu tenho, quando eu pulo de uma casinha, passo por essa e vou lá para outra, eu pulo 2 casinhas, né? Ó, tô aqui, venho 1, 2, aí eu tenho um tom inteiro. Então, se eu tô aqui no Fá e eu pulo 2 casinhas, eu vou pro Sol. Eu pulei o Fá sustenido, ó, Fá, Fá sustenido, Sol. Eu vim direto do Fá pro Sol, tá? A mesma coisa acontece nos instrumentos de teclas. Então, aqui, por exemplo, eu tô no Dó. Eu não vou tocar a teclinha preta, né? Eu vou tocar a teclinha branca que tá do lado. Então, ó, eu vou pular a preta, não vou tocar a branca. Do Dó, eu venho direto pro Ré. Eu não fiz Dó, Dó sustenido, Ré, né? Então, o intervalo que eu tenho aqui, a distância, é de um tom. Do Dó pro Ré, um tom. Do Ré pro Mi, é um tom. Do Mi pro Fá, tá vendo que não tem, né? Teclinha preta aqui. Do Mi pro Fá é meio tom. Do Fá pro Sol, um tom. Do Sol pro Lá, um tom. Do Lá pro Si também é um tom. E do Si pro Dó, a gente também não tem a teclinha preta aqui. Do Si pro Dó é meio tom também, tá? Então, a gente começa a entender a distância, os intervalos. Uma outra curiosidade é que num instrumento de corda, cada corda é como se fosse um teclado, né? Aqui no teclado nós temos as notinhas em sequência, né? Aqui também, na sexta corda do violão, nós temos as notas em sequência, né? Tenho o Mi, o Fá, depois eu pulo um tom, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, começa de novo, né? Aqui é como se eu tivesse um outro teclado, só que esse teclado aqui, né, essa sequência aqui começa pela nota Lá. Então, eu tenho a nota Lá, depois eu tenho o Lá sustenido, o Si, o Dó. Agora eu vou pular um tom, o Ré, vou pular mais um tom, o Mi, tá? E assim por diante. Aqui nessa corda, a mesma coisa, só que nessa corda a gente começa pelo Ré. Então, tem o Ré sustenido, o Mi, o Fá, Fá sustenido, o Sol. Aí aqui em cima eu tenho outro Sol. Tá vendo que é o mesmo som? Vamos ver se tu percebe. Sol, 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 Sol. Só que esse é um Sol mais grave, aqui é um Sol mais agudo. Então, eu vou tocar em qual região do braço, né? Eu toco nessa região, eu toco nessa região do braço do violão, nas cordas de baixo, nas cordas de cima. Tudo depende da sonoridade que a gente está querendo. Se eu quero uma sonoridade um pouco mais aguda, ou eu quero uma sonoridade um pouquinho mais grave, a mesma coisa acontece para o instrumento de tecla. Quero uma sonoridade mais grave, quero uma sonoridade média, ou uma sonoridade mais aguda. Eu vou escolher a região, né, do teclado de acordo com o som que eu busco, tá? Então, é bem importante a gente ter isso em mente. É uma teoria musical básica, assim, para que a gente possa compreender melhor os instrumentos, compreender melhor o porquê, né, da gente tá tocando em certa região do instrumento. E é super importante
para quem gosta de cantar, né? Mesmo que não estude técnica vocal, é bem importante compreender de que forma que a gente aplica, né, a voz, de que forma a gente utiliza a voz, né, e entendendo que a voz está reproduzindo o som de alguma nota musical. Quando o som fica entre uma nota e outra, porque existe som, né, entre aqui um dó e um dó sustenido, existe uma sonoridade, uma frequência sonora ali. Quando a nossa voz fica entre um som e outro, a gente fica desafinado. Então, para quem canta, é bem importante que a gente treine o nosso ouvido, a nossa percepção musical e que a gente treine com base no som do seu próprio instrumento. Então, uma dica legal é que a gente possa pegar tanto um instrumento de tecla ou o próprio violão, o próprio instrumento de corda, e que a gente reproduza o som com a voz. Então, a gente pode fazer com som de U, que é um som super leve, qualquer pessoa pode fazer, não força a voz, tá? E a gente vai ouvir primeiro, vai imaginar esse som e depois vai fazer com a voz. Esse processo de imaginar o som, a gente chama de audiação. Não é audição, é audiação mesmo. E ele é um processo muito importante para quem estuda música. Então é bem legal que tu possa praticar essa imaginação do som, porque a gente vai exercitando o nosso cérebro e fazendo com que o cérebro mande comandos, né, para os nossos músculos, para que a gente possa reproduzir o som com a nossa própria voz. Aí a gente vai trocar de notinha. Ouviu? Agora, imagina o som. E agora canta. Aqui a gente usou o teclado, mas a gente pode usar no instrumento de corda, no violão, qualquer outro instrumento de corda que tu tiver também, que tu tocar. Então, tu pode... Toca primeiro, ouve, né? Imagina. Bem grave, né? Algumas mulheres, meninas, não vão conseguir reproduzir esse som ainda, tá? E segue, tá? Depois troca de corda e pode seguir. Uma outra forma bacana de fazer também é com escala. A gente pode começar por escalas pentatônicas, depois por escalas maiores, e são exercícios bem bacanas. E quanto mais rápido depois a gente consegue ir fazendo essas sonoridades, a gente vai exercitando os melismas, que são ornamentos vocais bem bacanas. Então, espero que tu tenha curtido essa aula. Aproveita bastante. E qualquer dúvida me chama pra gente conversar um pouquinho, tá bom? Um beijo, até a próxima!